Bom, vamos começar. Eu acho que já tem algumas pessoas chegando, mas vou começar me apresentando. Meu nome é Camila Loureiro, eu sou de Minas Gerais, nasci em Juiz de Fora, cresci em Contagem, pertinho de Belo Horizonte. Em 2018, eu decidi estudar na Minerva University e eu decidi, né, hoje estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre, responder as perguntas de vocês, contar um pouco sobre a minha experiência. E eu acho que é isso. O nosso objetivo aqui hoje é mais descobrir como funciona a universidade, o que faz a Minerva tão diferente das outras universidades, e responder as perguntas de vocês também vai ser muito importante. Então, para a gente começar com o pé direito, vocês devem ter visto aí. Opa, para de compartilhar, que coisa ótima. Mas ok, voltando. Vocês devem ter percebido que existe duas formas de vocês comentarem durante a participação, durante a sessão. Existe o bate-papo e existe o Q&A. Então, se vocês quiserem me mandar alguma pergunta, por favor, mandem lá no Q&A. O bate-papo é mais para conversas, comentários, mas não realmente perguntas que vocês queiram que eu responda. E bem no modelo Minerva, que é de aprendizado ativo e de interação, eu adoraria responder as perguntas de vocês enquanto a gente vai conversando. Então, se vocês tiverem uma pergunta relevante ao que eu estou falando agora, podem mandar lá no Q&A e eu vou respondendo conforme chegarem as perguntas. Beleza, vamos começar. Então, quem sou eu? Eu estou na Minerva University, sou da turma de 2022. Isso significa que eu formo esse ano, daqui a 3 meses. Eu estou cursando um duplo bacharelado de Ciências Políticas e Filosofia. Então, é um modelo bem diferente do Brasil, é um modelo chama-se de artes liberais, onde os alunos têm uma carga horária dedicada a matérias dentro do seu curso, que é o seu bacharelado, e eletivas, e aí o aluno pode fazer várias letivas em assuntos muito diversos, ou ele pode acabar escolhendo fazer uma especialização, uma segunda especialização, e com isso você consegue um duplo bacharelado. Durante o meu tempo na universidade, eu tive o que se chama de work study, que é a oportunidade de trabalhar enquanto estuda com a universidade. E eu considero que eu fui muito sortuda, porque eu trabalhei como pesquisadora da ciência do aprendizado. E a minha universidade é especial pelo aspecto desse foco na ciência do aprendizado, em ensinar com base no que a ciência diz, e não só repetir padrões que existem há séculos sobre como a educação deve ser. Então, nessas pesquisas, a gente teve possibilidade de fato, avaliar o modelo da minha universidade, o modelo que os professores davam aula, como melhorar o ensino, e nós publicamos 2 artigos em revistas americanas de educação. Foi uma oportunidade muito interessante. Então, eu tive esse background, e acho que foi isso uma das coisas que, inclusive, me aproximou bastante daqui para fora. Eu sempre fui apaixonada por essa ideia de como aprender melhor, como ajudar os outros a aprender, e também sempre fui muito curiosa. Então, daqui para fora se alinhou muito com esses objetivos, porque, né, o que a gente faz, nosso objetivo com os alunos é ajudá-los a ser os mais bem-sucedidos possíveis. Deixei aí alguns contatos, eu posto bastante sobre a minha rotina na faculdade no meu Instagram, e também no LinkedIn tem mais sobre a minha trajetória profissional, mas deixo aberto isso aí. Então, vamos falar do que interessa. Vamos falar sobre a Minerva. Então, acho que a primeira coisa que eu queria trazer é o fato de que a Minerva não é uma universidade só americana, ela não é uma universidade só nos Estados Unidos. Ela foi fundada em São Francisco, na Califórnia, em 2014, mas a primeira turma só começou, a universidade começou em 2012, mas a primeira turma só começou em 2014 e se formaram em 2019. E quando eu entrei na Minerva, eu fui parte da 4ª turma, então foi a primeira vez que a universidade tinha alunos em todos os anos. O modelo de rotação global funciona da seguinte maneira. Os fundadores da minha universidade acreditavam que os alunos aprendem vivenciando, aprendem com as cidades, com as pessoas aos seus redores, ao seu redor, e também com
né, as interações e vivendo. Então, eles decidiram trazer isso para o contexto educacional da seguinte maneira. Primeiro ano, os alunos passam em São Francisco, e depois disso, cada semestre é em um país do mundo, uma capital global. Então, a gente, no primeiro semestre do segundo ano, vai para Seul, na Coreia, depois a gente vai para a Índia, depois Alemanha, Buenos Aires, Londres e Taipei, em Taiwan. E, infelizmente, com a pandemia, estão ainda destacados em laranjinha os que eu fui. Eu fui para 5 cidades. E o que aconteceu aqui é que, né, apesar da pandemia, a gente conseguiu ainda manter bastante do modelo global de ensino, mas a gente perdeu 2 cidades e as próximas turmas estão já correndo atrás dessa mudança aí. Tá faltando uma parte aqui que eu queria falar, mas enfim, a gente segue em frente, né? Se vocês puderem esperar 2 segundos, eu vou só achar essa parte para complementar a nossa conversa. Mas enfim, então como funciona o modelo de ensino da Minerva? A ideia é que os alunos têm uma formação das competências básicas no primeiro ano. Então, existem 2 tipos de competências que são intrapessoais, a ideia do pensamento crítico e da criatividade, e existem as competências interpessoais, que são a interação efetiva e a comunicação efetiva. Então, como que eles ensinam isso no primeiro ano? De fato, todos os alunos têm o mesmo currículo durante todo o primeiro ano da Minerva. Eles vão ter uma aula, pensamento crítico é a nossa aula chama análise formal, um curso que nos dá as ferramentas para fazer análise de estatística, análise de computação, de probabilidade. Então, a gente aprende a avaliar as informações do mundo de maneira crítica. Eles, de fato, nos dão essas ferramentas. Criatividade, então a gente tem análise empírica, a gente tem estudo de resolução de problema, como lidar com novos desafios, como fazer design de pesquisa. Comunicação efetiva é a aula que a gente tem de comunicações multimodais, de fato, elaborando sobre princípios de design, princípios de comunicação, lidar com audiência, diferentes desafios, né, que, por exemplo, a gente vai enfrentar nos próximos anos, morando em diferentes países. E interação efetiva, que é a aula de sistemas complexos, a gente aprende bastante. É uma teoria que chama uma teoria de pensamento sistêmico, a ideia de que a gente vive em sistemas complexos, existem diferentes níveis de análise, diferentes networks, né, redes de interação. Então, a gente aprende ferramentas e aprende conceitos principais que a gente vai carregar para todos os anos. Então, esses 4 cursos que a gente faz nos primeiros anos, eles são acompanhados de pequenos conceitos que são a essência de como a gente é avaliado, de como a gente aprende, que a gente vai retomar em todas as aulas dos anos seguintes. Então, isso foi algo que me atraiu bastante para a Minerva, algo que eu acredito que é o grande diferencial, porque nós aprendemos a pensar com base nessas competências, nessas habilidades, nesses pontos que são né, essenciais para simplificar a complexidade do mundo e entender, né, óbvio que a gente não consegue simplificar tudo, mas entender, analisar as situações quando a gente se encontra em frente a um desafio. Então, quais são os cursos que os alunos fazem na Minerva, né? Então, depois desse primeiro ano comum, que todos os alunos estudaram a mesma coisa, a gente chega nessa parte de definir os seus majors, definir os seus bachelors, seu curso de verdade na faculdade. Então, a Minerva tem 5 faculdades dentro da universidade, tem a Faculdade de Artes e Humanidades, Ciência da Computação, Ciências Naturais, Ciências Sociais e Business, que seria a administração. Então, dentro de cada uma dessas áreas, existem os cursos específicos que os alunos cursam, mas é importante ressaltar que não é uma universidade muito grande. Então, tem 150 alunos na minha turma, 600 entre todos os anos da faculdade, e por isso a gente tem cursos e salas de aula muito pequenas, são bem especializadas, assim, sabe? E aí, só um instante, tá travando a minha tela, não sei se tá travando, ok.
enfim. Então, o modelo de ensino, de fato, além disso, eu vou falar lá para o final dessa apresentação para mostrar, a gente tem aulas numa plataforma online. Então, esse aqui é um exemplo de uma aula que eu tive em janeiro. Então, as nossas turmas têm entre 6 e 15 alunos, no máximo, e o modelo de ensino é extremamente ativo e baseado na ciência do aprendizado. A ideia é que, com uma sala de aula menor e com, por exemplo, uma sala de aula virtual, a gente tem muito mais ferramentas. Então, por exemplo, como vocês podem ver aí, a gente tem o Google Docs dentro da sala de aula, todo mundo consegue editar colaborando. Você pode marcar o sim, o não, tem uma possibilidade de ter chat do lado. E é como se todo mundo estivesse na primeira carteira da sala de aula, sabe? Não existe não participar numa aula dessa. E o professor tem todas as ferramentas que a tecnologia, né, traz para saber, por exemplo, quanto tempo cada aluno falou, se o aluno está na página da aula, se ele não está olhando, por exemplo, outra aba enquanto está na aula, e tudo isso eles têm acesso com essa plataforma. Então, a Minerva já tinha aulas online nessa plataforma criada por eles desde muito antes da pandemia. A gente já, né, esse modelo já existe lá desde 2014 para eles. E isso não foi uma escolha por falta de opção, né? Foi uma escolha pelo fato de que eles realmente acreditavam que isso traria muito mais ferramentas para a sala de aula. E eu acreditei nessa ideia, comprei essa ideia e eu não tenho, sinceramente, nenhum arrependimento aqui. Eu acho que foi excepcional. Eu nunca me senti tão engajada dentro de uma sala de aula física da maneira que eu me sinto engajada nessa sala de aula da Minerva. E isso também nos possibilita fazer aquela rotação global que eu falei no princípio, porque muitas vezes o nosso professor está em um país diferente dos alunos. Cada aluno, por exemplo, se a gente estiver fazendo aulas entre alunos de segundo, terceiro e quarto ano, cada aluno pode estar em um lugar diferente e a gente ainda consegue interagir dessa maneira tão intensa e tão né, valiosa, eu acredito. Então, eu já tive professores dando aula da Nigéria, professores dando aula lá da Tailândia, professores em Nova York, isso enquanto eu estava ou na Alemanha ou aqui na Inglaterra, nesse momento eu estou na Inglaterra. Então, realmente, essa possibilidade de ter os professores em qualquer lugar do mundo e os alunos em qualquer lugar do mundo faz com que a gente consiga encontrar os melhores professores e dar aos alunos a melhor oportunidade realmente de explorar seus interesses. Então, voltando lá para o modelo de ensino, eu acho que o próximo aspecto mais importante, né, é que a Minerva pensa na experiência estudantil muito além só da experiência da sala de aula. Então, nós não temos um campus, isso é mega importante dizer, a gente estuda em 7 cidades do mundo, mas nessas cidades a gente tem times da faculdade, a gente tem residência estudantil, mas a gente não tem um campus específico da Minerva. E isso é intencional, isso é mega importante, porque faz parte do fato de que eles colocam a gente para aproveitar os recursos de cada cidade, né? E as cidades que a gente fica realmente são as maiores e tem todo tipo de recurso e todo tipo de oportunidade que a gente pode imaginar. Antes de eu continuar aqui, eu queria só lembrar lá do Q&A, se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, coloque lá enquanto a gente vai falando. Eu acho que é mais fácil eu responder as dúvidas durante, mas se vocês quiserem deixar para depois também, a gente finaliza com as perguntas. Então, quando um aluno da Minerva chega em uma nova cidade, quais são os times que vão receber esse aluno? Então, existem 4 times principais que são os mais importantes. Existe o time chama-se de fato experiência estudantil, mas eu coloquei aqui como comunidade estudantil, porque é o objetivo maior daquele time. Então, a universidade vai ter, aqui tem algumas fotos para ilustrar, a universidade promove uma série de iniciativas e tem um time dedicado especialmente para promover a sensação de comunidade, porque imagina, são 150 alunos mudando a cada 4 meses. Então, é muito importante que esse grupo seja unido, tenha uma boa afinidade e que a gente consiga aprender uns com os outros. Então, existem séries de eventos que são feitos e organizados para promover essa interação entre os alunos. Então, antes da pandemia, vocês estão vendo aí, né, as fotos. Aqui, essa do topo é o que se chama de 1001, é o evento da universidade onde os alunos de um país apresentam sobre o seu país para os outros. E isso é uma das grandes diversidades, um dos grandes valores da Minerva, porque
Na minha turma, com 150 alunos, nós temos pessoas de 61 países. Então, é gente de tudo quanto é lugar do mundo, e você conhecer mais sobre a cultura desses países é algo que ajuda muito no seu crescimento, em abrir a sua visão de mundo, enfim, abrir a mente, as perspectivas. Então, essa aí foi do México, então era uma celebração do Dia dos Mortos. Aqui, logo abaixo da comunidade estudantil, tem o que se chama de Minerva Talk, era a possibilidade de os alunos, um aluno ir e contar a sua história para todos os outros. Então, é algo bem legal. A gente tem uma organização dentro da turma, existem pequenas comunidades que são designadas pela faculdade no primeiro ano, aleatoriamente, que unem grupos de alunos e dão desafios, tem eventos, tem oportunidades, né, de conhecer os alunos daquele mesmo grupo entre diferentes anos. Então, chamam-se legados, os legacies. E aí, cada aluno recebe o seu legado no primeiro ano, e você tem acesso a quem foram os alunos daquele grupo nos anos anteriores, e você tem uma série de desafios que você faz no início de cada semestre e no final de cada semestre. Muitas vezes são assim, pequenas tradições e pequenas lembranças que são muito interessantes, porque você escreve uma cartinha para você ler no ano seguinte, ou você escreve uma cartinha para os alunos do ano que vão ler no ano seguinte também, mas os alunos mais novos. Então, é algo bem interessante. Durante a pandemia, quando não dava para encontrar, o time da Minerva criava desafios, eles mandavam, tá vendo essa foto que tem frutas, uma flor? Eles mandavam para a gente pacotinhos, sacolinhas com uma série de presentes, uma série de desafios, presentinhos, assim, coisas para você fazer com seu apartamento, por exemplo, coisas para você fazer com seus colegas. E essa essência, sabe, de manter a comunidade, apesar da pandemia, foi algo muito importante. Tá? E aí aqui, nessa foto que está ilustrando, eu vou dar até um zoom aqui. Essa foto que está ilustrando aqui é do nosso primeiro ano. A gente teve um jantar em especial, porque foi o último da primeira turma deles e o primeiro da minha turma, de um evento que se chama Quinquatria. É um evento romano, uma celebração do início da primavera. E eu tive a minha hoje, então eu estou aqui agora de noite voltando da minha celebração de Quinquatria, de início da primavera. Em geral, são essas oportunidades em que eles colocam todos os alunos juntos, é uma oportunidade para todo mundo se vestir assim, elegante, e colocar coroas de flores, que são do Festival Romano. E porque, por ser Minerva, né, o nome da universidade, que é a deusa romana da sabedoria, eles sempre têm essas pequenas tradições, esses pequenos eventos, assim. Nesse caso, nem pequeno, né? Gigante, né? Bem interessante. Fora isso, a gente tem uma equipe que se chama de experiência da cidade, então não sei traduzir isso, mas enfim. O objetivo desse time é garantir a imersão cultural dos alunos. Então, antes de ir para cada nova cidade, a gente tem uma sessão de preparação, às vezes até mais de uma sessão, em que eles vão nos instruir sobre sobre a história, sobre a cultura da cidade que a gente vai, sobre quais são os costumes sociais, como, sabe, ser respeitoso com a cultura daquele local. A gente aprende um pouquinho das frases principais, sabe, um pouquinho do idioma para conseguir se adaptar nesse novo país. E quando a gente chega no país, a universidade tem uma série de atividades relacionadas à cidade em que você está, porque apesar de você ter aula no computador, eles acreditam que a sala de aula é a cidade, é o momento da interação ali. Então, essa foto que tem aqui é de quando nós fomos num templo budista na Coreia. Eles, de fato, levaram todos os alunos, nós passamos um fim de semana totalmente desconectados de internet, de tudo, e foi uma experiência incrível, excepcional. Tem aqui embaixo mais alguns exemplos para mostrar de como eles fazem essa imersão cultural. Todas as nossas matérias, disciplinas mesmo acadêmicas, têm uma integração com as cidades, porque você tem que fazer um trabalho que se chama de location based. Então, é um trabalho relacionado à localização onde você está morando. Tem aqui 3 fotos bem engraçadas minhas, fazendo trabalhos para a faculdade. Então, eu tive que fazer um questionário na frente de um mercado sobre os hábitos de consumo
das pessoas lá. Eu tive que fazer um trabalho de economia na Índia, então eu tive que encontrar a melhor barganha para uma certa guirlanda. Essa foto na frente de um café é porque a gente estava aprendendo sobre o conceito da estimativa e como fazer o que se chama de Fermi Estimation. Então, é uma estimativa que eles chamam da parte de trás de um guardanapo, a estimativa que você faz quando você está na mesa conversando com as pessoas e tentando descobrir um número. Você faz o cálculo no guardanapo. Eles queriam que a gente interagisse com a cidade e fizesse algo assim. Então, tinha que tirar a foto para provar, e essa acho que é uma das coisas mais legais. A outra equipe que é super importante é a de coaching e suporte profissional. Então, durante todos os anos da Minerva, com mais ênfase no primeiro e no último, a gente tem muito apoio do coaching, que é para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento dos nossos interesses profissionais, busca por estágios, busca por empregos. No primeiro ano, porque a gente se adapta, né? Precisa da ajuda para se adaptar à nova realidade da Minerva, né, de estar viajando, de ter tantas oportunidades de interação nas cidades. E no último ano, em especial, por causa da busca por empregos e decisões, né, de o que vem pela frente. Então, são períodos muito importantes e tem todo o suporte dessa equipe da Minerva. E também essa parte do suporte profissional. Então, todos os alunos têm que encontrar pelo menos uma vez por semestre com a pessoa da equipe de coaching e suporte profissional. E eles vão te ajudar a interagir efetivamente na cidade onde você está. Então, essa foto que está aparecendo aqui é da Coreia. Eu tinha conversado com a representante de coaching de lá e comentado sobre o meu interesse em relações internacionais e desenvolvimento de objetivos sustentáveis da ONU. E aí ela soube de uma conferência que ia acontecer naquela cidade. Era uma conferência cara e assim, difícil de ter acesso. E a equipe da faculdade falou, bom, essa aluna que já tinha manifestado interesse, a gente vai patrocinar a ida dela nesse evento. Então, me deram a entrada para participar de um evento extremamente interessante por os meus interesses profissionais. E eles fazem isso para todos os alunos, de acordo com as experiências deles e desejos deles. Então, tem vários amigos que foram em conferências de tecnologia e por aí vai. E aí, aqui alguns exemplos. No nosso primeiro ano da faculdade, nós assistimos um TED Talk, e no meu segundo ano de faculdade, eu fui da parte dos voluntários de um TED na Coreia. Então, por tudo isso, com, né, a ajuda da Minerva para encontrar essas oportunidades. Outra oportunidade que eu tive que foi muito interessante foi que na Coreia, a universidade tem uma parceria com a Universidade de Hanyang, que é uma das melhores universidades de Seul. E por meio dessa parceria, eu entrei no time de debates da universidade. E essa foto que eu coloquei aí é da competição nacional de debates da Coreia. E eu tive a oportunidade de participar disso. Um último exemplo dessa imersão cultural, mas também de suporte, né, profissional e pessoal, é que eu sempre tive vontade de aprender a tocar piano. E na Índia, um dos contatos da Minerva era um professor de piano. E eles nos apresentaram. E eu fiz aulas de piano durante 2 meses na Índia. Então, esse tipo de suporte, de apoio é bem personalizado. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes sobre a Minerva. E por último, eu acho que é o que é mais difícil de representar com fotos, mas que eu acho que é interessante falar, é o fato de que existe uma rede de apoio e focada no bem-estar e saúde mental muito forte na Minerva, porque eles precisam de auxiliar, eles precisam de dar realmente esse amparo aos alunos, porque a adaptação não é fácil. Adaptar e mudar entre diferentes países não é um processo, não é mar de rosas. Claro que existem inúmeras vantagens, e exatamente por isso todos os alunos que estão na Minerva, né, optaram por isso, mas é difícil e eles estão lá para ajudar. Então, existem séries de workshops, existem semanas de bem-estar da faculdade, onde a grade de horários é reduzida e várias oportunidades de ir para yoga, ir para meditação, receber, assim, auxílio, enfim, existem todas essas oportunidades. E os alunos estão sempre acompanhados em todas as cidades por um psicólogo e uma pessoa que é como se fosse responsável pela comunidade, mas é um responsável que tá lá, mora com a gente a todo tempo, que responde a todas as emergências, que se você passar mal é a pessoa que vai ir até você, que vai te levar no hospital, enfim.
Então, é uma equipe bem estruturada e eles tomam conta da gente, sabe? É algo bem interessante nesse sentido. Então, depois eu falar tanto sobre como foi a experiência, de fato, eu acho que é importante a gente falar sobre como é o processo seletivo da Minerva. Então, como que se aplica para essa universidade? Como que você, né, passa pela candidatura? É muito diferente do processo seletivo das universidades americanas. Eles têm um processo deles e esse processo consiste das seguintes 6 partes, que são, né, as mais importantes. Todos os alunos passam por um teste que eles fazem, você faz online e você faz com a câmera ligada, eles gravam tudo. Você faz o teste de lógica, matemática, leitura e interpretação, é um teste de múltipla escolha. Em seguida, os alunos fazem um teste de criatividade. Cada ano esse teste é levemente diferente. Tá? Existem, em seguida, um teste de resolução de problemas. Então, eles vão te dar um desafio e te pedir para escrever sobre como você lidaria com esse desafio. A maior parte das vezes aqui não existe resposta certa ou errada, eles só querem aprender como você pensa. E acho que esse é um bom resumo de qual é a razão por trás do processo seletivo da Minerva. Eles querem entender como os alunos pensam, como é a abordagem deles para problemas. Existe uma entrevista que é gravada, então você vai receber as perguntas e você grava as suas respostas. Existe uma sessão que se chama realizações ou accomplishments, são as coisas das quais você é orgulhoso. Então, essencialmente são extracurriculares, mas a Minerva não gosta de chamar só de extracurriculares, eles acham que extracurricular parece que é só algo que é muito estruturado e eles querem saber qualquer coisa da qual você se orgulha. Tá? Então, você tem 6 oportunidades para falar de coisas das quais você se orgulha. E eles também pedem seu histórico escolar. Então, não existe aqui nem avaliação de TOEFL, nem SAT ou ACT, que são os tradicionais para as universidades americanas, mas eles querem buscar um perfil específico de aluno. Então, quem é o aluno ideal da Minerva, né? Quais são os perfis que costumam se dar bem na Minerva? Então, em geral, são os alunos que são curiosos, críticos e questionadores. Esse é o principal. Mas, além disso, é mega importante que sejam alunos que saibam se adaptar e estejam dispostos a sair da zona de conforto, tá? Sejam alunos que queiram aprender e que gostem muito de desafios. Então, a Minerva é um lugar para os alunos que são empolgados, animados e correm atrás de tudo quanto é tipo de desafio, sabe? Não é um lugar para você se sentir confortável do ponto de vista intelectual, é sempre... você aprende tanto com o que você está vivendo, quanto com as aulas, quanto com as pessoas com quem você interage. E acho que isso leva ao terceiro ponto aqui, que é essa da ideia de ter uma mente aberta. É muito importante que você esteja disposto a viver novas experiências, conhecer pessoas muito diferentes. Então, imagine que com 61 países representados, você realmente vai conhecer gente de quase todos os lugares do mundo e vai viajar para não sei quantos lugares mais. E com isso você vai conhecer gente muito diferente. E aprender com isso, estar disposto, né, a sair do conforto é algo, né, é outro nível. Sei que todos os alunos que têm interesse em estudar fora já, de certa forma, estão fazendo isso, mas a ideia é que a Minerva é uma maneira acelerada de fazer isso, porque são, né, 7 países, 7 novas adaptações e 7 vezes que você precisa de encontrar de novo o seu equilíbrio, seu conforto, tá? Como foi o meu processo seletivo? Então, eu acho que essa é sempre uma parte importante. Como que foi a minha candidatura? Eu, em 2017, comecei a receber e-mails de uma universidade que eu não sabia de onde tinha vindo. Uma universidade tão pequena, não conhecia, eu não estava buscando universidades fora. E depois de receber muitos e-mails, eu comecei a ficar curiosa. E eu achei que seria, né, uma oportunidade muito diferente. Enfim, não era exatamente o que eu estava planejando naquele momento, mas eu decidi aplicar. Meus pais me apoiaram e eu decidi que, no pior dos casos, eu passaria numa universidade e não iria. Mas o meu objetivo principal era fazer direito na UFMG. Eu tinha a mentalidade assim bem fechada. Meu objetivo é esse. No final das contas, eu passei tanto na Minerva quanto na UFMG. E depois de
começar o curso na UFMG e depois de conhecer mais sobre a Minerva, eu descobri que eu precisava de me desafiar dessa forma, eu precisava, né, dessa experiência de viagem, dessa experiência do desafio acadêmico que a Minerva representava para mim, e eu decidi fazer essa escolha, né, que me tirou da rota planejada inicialmente, mas que eu tenho certeza que foi a melhor das decisões. De fato, a aplicação foi algo que me levou muito tempo e não nem necessariamente precisava levar tanto tempo. Eu sei que a maior parte das pessoas que aplicam, que fazem essa candidatura para a Minerva, fazem isso em um dia ou dois, mas eu, que não estava me preparando para aplicar, para estudar fora, não tinha nenhuma dessas documentações escritas, eu não tinha meu histórico escolar acessível fácil, eu não sabia exatamente quais eram as minhas extracurriculares, embora eu tivesse feito elas por curiosidade mesmo, porque eu não estava, né, planejando aplicar para universidades fora do Brasil. E eu nunca tinha feito nenhum teste semelhante, nem de lógica, nem de matemática, nem de interpretação. Então, foi assustador para mim, a princípio, fazer esse processo seletivo sozinha foi algo que realmente, né, foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha experimentado antes. Mas também foi parte da qual eu descobri que eu gostava muito dessa universidade, porque enquanto para entrar na UFMG a única coisa que eu tive que fazer foi estudar muito para fazer uma prova, e aí o resultado daquela prova me garantiu entrada na universidade, aqui essa universidade tinha interesse em saber quem eu era, em saber como eu pensava, o que eu fazia no meu tempo livre. E eu sempre fui muito curiosa, sabe? Eu não, eu arrumava sempre um jeito de me ocupar e de fazer mais atividades. E isso sempre foi algo que veio naturalmente para mim, mas que acabou calhando muito bem para a universidade, porque era exatamente o tipo de perfil que eles também buscavam. Então, para finalizar, aqui tem um monte de fotos dessa experiência toda. Aqui tem a minha turma inteira no primeiro ano. Eles tinham muito esse costume no primeiro ano de botar todo mundo junto para tirar foto. Ainda não fizemos isso de novo depois do primeiro ano, por, né, sei lá, falta de espaço, eu acho, porque é muita gente para ficar no mesmo ambiente. Aqui temos a comunidade dos alunos brasileiros da minha faculdade, nós somos 10. A gente foi muito unido no primeiro ano, agora a gente meio que, não é que não tem mais vínculo, mas que agora a gente também se conectou mais com os outros alunos dos outros países, então foi um processo bem legal. Aqui uma foto do nosso alojamento na Coreia, e como funcionava mesmo, tinha sempre uma pessoa lá falando, ou explicando alguma coisa, ou treinando para alguma apresentação, e todo mundo apoiando. Era um sistema muito legal. Famoso Gangnam Style da Coreia, todo mundo, né, empolgado para conhecer e viver essa fase bem diferente. Também aproveitamos bastante a Índia, independente das limitações, né, porque a pandemia começou enquanto a gente estava na Índia, então tivemos que voltar, foi um semestre cortado, metade. Em seguida, para mim, eu vim para Londres, mas eu vou mostrar as fotos disso depois. A gente teve bastante tempo na Alemanha. E aqui outro exemplo de outro Quinquátria, outro evento daqueles dos romanos, enfim. A faculdade adora essas tradições. E nesse, eles sempre têm alunos sendo as pessoas a fazerem performances. Então, ano passado eu finalmente me desafiei, participei, fiz uma apresentação também. Aqui são bem recentes protestos aqui em Londres. Grande parte dos alunos participaram porque realmente é algo que nos atingiu muito, muito próximo aqui. E um assunto que atualmente é dolorido e todo mundo sente por aqui. A nossa comunidade é bem unida nesse sentido. E, assim, de maneira geral, as explorações, meu grupo de amigos. E eu acho que esse é um dos maiores presentes da faculdade. Eu acho que foram essas amizades que eu fiz por aqui. Chegou uma pergunta aqui, eu vou responder ela. Deixa eu ler para vocês o que perguntaram. Como são as bolsas de estudos para os brasileiros? Você recebeu alguma e conhece alguém que recebeu? Bom, as bolsas de estudo para brasileiros são as mesmas que para todos os alunos. Então, a universidade
tem uma política de bolsas por necessidade financeira. Então, a maior parte do corpo estudantil não é americana e quase 90% dos alunos da Minerva têm bolsas de estudo. Então, eu tenho uma bolsa da Minerva por necessidade financeira e quase todo mundo da faculdade tem também. Então, eles têm um comprometimento que é bem interessante, que se chama de mid-blind. As universidades que têm esse mid-blind, elas aceitam um aluno e depois avaliam a questão financeira, porque tem algumas que, né, é vinculado, o aluno que tem mais necessidade financeira não consegue passar. Então, a Minerva não é assim. Então, o aluno que já passou na universidade, eles vão fazer o melhor possível para facilitar e viabilizar a entrada daquele aluno na universidade. Então, é um processo bem interessante. Eles têm tanto a bolsa de estudos quanto a complementação com work study, que é algo que eu tenho, que é o que viabiliza o aluno trabalhar e receber um salário que sustente o aluno durante a vida nessas cidades todas. Então, é algo bem legal. Próxima pergunta, me perguntando sobre o meu major. Então, eu tenho um double major e eu estudo ciências políticas e filosofia. Maria Isabel perguntou, as aulas são somente online? As aulas dos conteúdos, sim. Mas a gente tem uma série de eventos presenciais que complementam as aulas e que integram a experiência tanto dos estudos quanto da interação com as cidades. Então, como que funciona? Em especial no primeiro ano, tá todo mundo fazendo as mesmas 4 aulas. E muitas vezes a gente está na mesma sala ou na mesma biblioteca, no mesmo ambiente, fazendo aulas no computador, cada um no seu computador, e aí você vê o seu colega tanto na sua frente quanto do seu lado. E muitas interações formam assim, sabe? Os alunos estudam juntos, fazem as preparações para as aulas juntos, mas cada um pega o seu computador na hora de fazer a aula. Eu acho que é muito importante diferenciar a aula online que os alunos tiveram com as escolas durante a pandemia do sistema de aula online que a gente tem na Minerva. Porque a questão é que a aula da Minerva foi criada, eles passaram anos criando uma plataforma para que fosse extremamente interativo e que trouxesse mais benefícios que uma aula presencial, o professor na frente e os alunos ouvindo. Então, estando cada aluno no seu computador, você tem a possibilidade de colaborar num documento, você tem a possibilidade de responder as perguntas do professor e elas ficarem registradas para depois ele avaliar. Você tem mais autonomia, para participar por meio das reações que existem na sala de aula, as votações que existem o tempo todo. E também existe mais possibilidade do professor usar as informações, né, que a tecnologia coleta para aumentar a qualidade da aula. Então, por exemplo, se um aluno falou menos na sala de aula, o professor vai chamar aquele aluno. Não existe fechar a câmera numa sala de aula da Minerva. Então, acho que isso é o grande diferencial. Alguém me perguntou sobre quais são as extracurriculares que eu fiz durante o meu ensino médio. Essa é uma excelente pergunta. Então, foram várias. Acho que vamos começar do princípio. Eu participei de Model UNs, que são as simulações de modelo da ONU. Eu participei alguns anos de simulações externas, algumas vezes da minha escola, ajudei a organizar várias vezes. Eu participava de monitoria solidária, que é quando você ajuda os outros colegas da turma a estudar determinadas matérias. Eu fiz iniciação científica na minha escola, eu estudei no Santo Agostinho de Contagem, vale dizer, é uma escola excepcional. Eu tive muito, muito auxílio para explorar essas curiosidades que eu tinha, sabe? Mesmo antes de eu sequer saber que universidades fora precisavam de extracurriculares, era simplesmente uma oportunidade de eu explorar os meus interesses. Além disso, então, eu falei da iniciação científica, sempre fiz muitas Olimpíadas e eu acho que foi por isso que a Minerva me encontrou. Eu fiz Olimpíadas de astronomia, de física, de matemática, de história, várias delas, durante todo o ensino médio.
e antes também. E eu nunca fui, assim, a pessoa que estudava necessariamente para as Olimpíadas. Eu só fazia elas porque eu achava que era uma oportunidade de aprender, sabe? Então, as Olimpíadas foram uma grande parte. Além disso, eu fiz voluntariado. Eu participava de voluntariado da escola em creche, enfim. Mas muito importante ressaltar que extracurricular não é receita de bolo. Não adianta eu falar, essas extracurriculares eu fiz e deu certo. Não adianta, porque cada pessoa vai ter o seu. E o que as universidades buscam, tanto a Minerva quanto qualquer outra, é que o aluno tenha explorado seus interesses de maneiras relevantes para eles, que tenham aprendido, que tenham, sabe, demonstrado curiosidade, demonstrado interesse e dedicação. Beleza? Ah, outra pergunta sobre. Vou ler aqui. Você pode comentar um pouco mais sobre a questão de moradia, sendo que cada semestre você muda de região? Excelente pergunta. Muito obrigada por falar disso. Sempre a moradia é providenciada pela faculdade. Existem alunos que optam por sair da moradia, mas esses são realmente a minoria. Acho que tem 2 ou 3 pessoas que optam por não morar no prédio da faculdade. E a questão é a seguinte: a faculdade vai sempre oferecer aos alunos a moradia que tenha, em geral, quartos duplos ou triplos, em regiões bem centrais, excelentes das cidades, que tenham acesso a todas as necessidades que os alunos precisam dentro do próprio prédio, que tenham áreas comuns. Então, todos os nossos prédios têm áreas de estudo comum, áreas de lazer, assim, espaço para os alunos, de fato, né, interagirem uns com os outros. E que também tenha sempre nessa localização onde a gente mora, aquela pessoa que eu falei mais cedo, que é a pessoa que é responsável pela comunidade estudantil. Então, a gente tem sempre um responsável morando junto com a gente, que é quem auxilia na hora que precisar. Então, os alunos vivem com uma mala, ou no máximo 2, e a gente muda, né, todo semestre, coloca a vida toda numa mala e se organiza para uma nova cidade. Então, é essa a rotina no geral. Beleza? Uma outra pergunta relacionada, a Thaís perguntou, os gastos em relação à moradia, a faculdade paga? Complicado dizer isso, né? Sim ou não? O custo da universidade por ano inclui o custo da moradia. Então, você está pagando por isso, mas ele não é separado do custo da universidade, sabe? É tudo conjunto. Então, o que acontece é que os alunos que recebem, por exemplo, bolsa de estudo, recebem muitas vezes bolsas de estudo que cobre, além de tudo, a moradia. Porque grande parte da universidade é essencialmente ser um programa global e residencial. É o fato de que a gente mora nessas cidades diferentes. Então, a universidade não inclui os custos de viagem, né, de deslocamento, de visto para esses países, mas a moradia tá dentro dos custos de estudar na universidade. Então, isso está incluído. Uma pergunta que chegou aqui agora foi relacionada a se a universidade aceita transferência ou não. E eu vou ser bem sincera, esses detalhes de fato de aplicação com transferência ou não, isso é algo bem específico, eu não dou conta de responder, não sei, não apliquei como transferência. Talvez aceite, mas eu realmente não tenho expertise para falar sobre isso. Chegou uma pergunta excelente do meu pai sobre como você lida com a saudade da família. E eu acho que essa é uma excelente pergunta para todo mundo que está pensando em estudar fora, porque muitas vezes a gente só vai na coragem, né? Falar, vai ser emocionante, vai ser muito legal. E é mesmo muito emocionante, muito legal, mas a saudade da família, a saudade de casa, a saudade de conforto são, de fato, grandes desafios de todo aluno que decide estudar fora. No meu caso, eu falo com a minha família todos os dias, a gente encontrou uma rotina muito interessante de sempre encontrar um horário que coincida as refeições, então é café da manhã no Brasil e é almoço aqui em Londres, então a gente encontra esses horários e se mantém sempre né, conectados.
E eu acho que isso também com os amigos, acho que é uma questão do tipo, um, se você se você quer fazer dar certo, se você se importa com as pessoas que estão ao seu redor, você vai manter a comunicação, vai se manter né, bem próximo. Eu voltei para casa em todas as férias que eu tive, todas as oportunidades que eu tive, e realmente acho que lidar com a saudade é algo que não se resolve, mas se aprende a navegar. E criar uma comunidade muito próxima de colegas, de amigos, é algo que também é mega importante, porque senão não dá para lidar com o desafio. E acho que com isso eu até trago uma outra curiosidade pessoal aqui. Eu falei que a adaptação e morar em diferentes países não é sempre perfeito e fácil, não é só, né, não é só a emoção de mudar, mas também é difícil. Uma das minhas piores adaptações foi logo depois de São Francisco, né, eu passei as férias em casa e no semestre seguinte eu ia para a Coreia, e chegar lá na Coreia foi uma das maiores, assim, o maior choque cultural que eu já tive. Eu, antes de ir, tinha feito todas as minhas pesquisas e eu estava só empolgada por tudo que ia ser novo. Mas nada me preparou para chegar lá e tudo ser tão diferente e tão desconfortável, não por ser ruim, mas por não ser o que eu estava acostumada, o que era familiar, sabe? Então, acho que é algo que ajudou bastante, algo que eu cresci muito. Eu ter superado aquele semestre é algo que me fez muito, muito mais forte. E acho que, especialmente, eu dei conta daquele semestre porque eu tinha um apoio em casa, porque eu tinha, né, minha família para recorrer sempre que eu entrava em pânico. Eu tinha meus colegas na faculdade que me ajudavam muito e eu acho que é principalmente isso. Acho que a gente, né, aprende a navegar esses desafios e a gente sai mais forte deles no final. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Tem mais alguém querendo falar de alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiver pergunta agora, mas aparecer pergunta depois, sintam-se à vontade para me mandar mensagem. Eu acho que o Instagram é um dos métodos mais fáceis para eu responder. Mas se não pelo Instagram, eu deixo aqui o meu e-mail. Então é camila.loureiro@daquipra-fora.com.br. Se quiserem me mandar qualquer pergunta lá, eu fico à disposição. Bom, não tendo nenhuma outra pergunta, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. E muito obrigada a todo mundo que veio pela atenção. Foi um prazer conversar com vocês hoje.